Maria de Lourdes. É para mim uma honra entrevistá-la. Vamos começar então com algumas perguntas. Muito bem. Maria de Lourdes, o seu pai era oficial da Guarda Fiscal e a sua mãe professora de ensino básico. Teve um irmão, 2 anos mais novo. Exato. Quais os motivos que a levaram a escolher esta profissão numa altura em que era difícil uma mulher exercer uma atividade profissional? Pois era, realmente era. Mas eu já fiz a análise como é que eu meti dentro da minha cabeça que iria trabalhar com crianças anormais. Em princípio, eu fiz uma admissão à medicina, mas estava extremamente fraca e reprovei porque não sabia a biologia toda. Fiquei, portanto, meu pai disse, a menina não pode ficar sem fazer nada. E então vai continuar a estudar, mas vai fazer o 7º ano familiar do Maria Amália Vaz de Carvalho, onde eu tinha estado. E aí vou eu 1 ano aprender a cozinhar, aprender a dirigir uma casa, fazer as contas da casa, princípios de saúde, primeiros socorros, não é, etc. Bem, foi 1 ano que teve imenso interesse no final, não é, porque eu fiquei uma belíssima cozinheira. Eu costumo dizer que para a família eu não sou a psicóloga, eu sou a maior cozinheira que eles conhecem. E é ótimo, não é? De maneira que, entretanto, eu tive conhecimento de uma rapariguita de família amiga, não é? Que tinha problemas, tinha um atraso mental. E eu gostava imenso de trabalhar com crianças deficientes. E tive que começar a procurar. E aí encontrei o primeiro curso sobre o assunto, peritos orientadores, que é no Largo da Misericórdia. É o Instituto Faria de Vasconcelos. Era, na altura, qualquer coisa de única e importante na Europa. Este instituto, que ainda hoje existe. Um dia pego num jornal e vi que no Júlio de Matos, o diretor, pedia uma professora, porque tinha aberto o pavilhão dos rapazinhos e tinha lá um doente já, mas não tinha ninguém para tomar conta dele. E eu, pela primeira vez na minha vida, meti-me sozinha num táxi e fui a correr para o Júlio de Matos. Entrei, peguei no jornal e disse, eu quero falar com o senhor diretor, professor António Flores, que já tinha uma certa idade e era um homem muito alto, muito bem vestido, com uns óculos de ouro. Eu achei imensa graça. Eu disse, olha, eu quero trabalhar com crianças anormais, preciso fazer uma tese e não tenho. Sim, senhor, a senhora vem na altura própria. A senhora amanhã às 9 horas está à porta do Ministério da Educação. Sabe onde é? Sei. Eu vou lá ter consigo. E vou consigo ao ministro, que era o Dr. Queira da Mata. Então estava a dizer que o diretor do Hospital Júlio de Matos, professor António Flores, abriu o pavilhão infantil masculino e precisava de uma técnica que ocupasse o respectivo lugar. Exato. No dia seguinte, lá estava à porta do Ministério da Educação, fomos ao senhor ministro e o senhor ministro mandou vir um secretário que disse, para se entrar nos pavilhões está indicado o curso de magistério de crianças anormais no Instituto António Aurélio da Costa Ferreira, não é? Que é um bocadinho antes do Liceu Pedro Nunes. Senhor Ministro, se me guardarem os documentos aí numa gaveta, quanto tempo demora? 1 ano. Guardarem, eu vou tirar esse curso e volto cá outra vez. Sim, senhor.
a senhora fica... Eu fui tirar o curso de magistério primário, voltei, não é verdade? E o professor disse-me, a senhora tem todas as crianças aqui que quiser, porque eu vou encher os pavilhões, vou admitir, mas é com a condição de ficar cá a tomar conta deles. Isto passava-se em 1947. 47. Fiquei lá até casar. E na altura em que entrei, no ano seguinte, 48, 49, começou o trabalho prático do Prémio Nobel, professor Egas Muniz, não é? Tinha recebido o Prémio Nobel pelo seu trabalho em leucotemias. E eu fui integrada imediatamente na equipe de médicos que estavam a apresentar testes, não é? E entrei também com um dos meus testes, que se chamava o Passalong, e que tinha imenso interesse o que se deduzia dele. Organizei um mapa grande com uma série de entradas, não é? Resultados do teste e observação que eu ia fazendo, e começámos a fazer esse trabalho que durou praticamente 2 anos, vai até depois 1949-50, que é a entrega do prémio aqui em Lisboa. Os doentes eram vistos antes de leucotemizados e 8 dias ou um mês depois, 8 dias depois, um mês depois, e no fim do ano fizemos a revisão geral de todos. O prémio foi entregue aqui em Lisboa, em casa do professor Egas Muniz. Já agora, foi fácil lidar com ele, a personalidade? Um homem maravilhoso, naturalmente, daqueles que nascem naturalmente bem educados, muito correto, muito educado. Antes de ser apresentada, o professor Flores disse-me: a senhora tem que ter muita atenção, porque ele tem as mãos cheias de doridas, porque tinha uma gota tremenda e comia tudo. Era o maior gourmet de Lisboa e também tinha a maior gota, dizia ele. E então estendia a mão a toda a gente, mas não se podia apertar, porque tinha dores horrorosas. E chamou-me a atenção imediata para isso. E eu cumpri, não é? De maneira que é das grandes, mas a minha presença no Júlio de Matos tornou-se de facto uma preparação riquíssima, porque assistia às reuniões todas técnicas dos médicos, reuniões periódicas que tínhamos aos fins de semana, etc. Não é? Simplesmente teve que acabar um dia, porque eu casei e o marido pediu-me que deixasse o Júlio de Matos. Nessa altura já tinha uma preparação bastante boa para continuar a trabalhar com crianças, porque comecei logo a ter uma clientela particular muito desenvolvida. Crianças normais e com especiais. Com crianças com problemas e crianças normais também. Já outro aspecto, que seria já uma perita orientadora, como eu era, uma orientação de carreira, não é? Depois... E o seu marido deu-lhe para interromper a profissão que exercia? Pediu. Não a profissão, a presença no Júlio de Matos, porque de resto, pouco tempo depois, escrevi um livro sobre crianças, e continuou a dar primeira infância, e fui ao Jardim Escola da Maria Ulrich para me dar desenhos dos miúdos que estavam lá. E trouxe uma coleção de desenhos lindíssima que apareceram no livro e que tornaram o livro tão caro que só fizeram, a Verbo só fez 2 edições e disse, não temos dinheiro para fazer mais. Mas, eu nem me lembro quanto é que o livro custou. Até teve direito a uma notícia no jornal. Tive direito a uma notícia no jornal que explica isso. Acho imensa graça. Um livro para os pais, A Vida do Meu Filho. Exato.
Ainda tenho esse recorte de jornal. O livro era lindo, tinha uma capa maravilhosa. Eu vi Mas o custa caríssimo. Viu o livro? Vi o livro. Pois. A senhora Dona Maria de Lourdes, Tadeste de Betecur, psicopedagoga de já larga experiência, publicou na editorial Verbo um livro muito belo e muito útil que ensinará os pais a observar os filhos e a cuidar deles desde o nascimento até a adolescência. Exato. Eu penso ainda, se tiver tempo, completar, porque neste momento eu faria uma coisa mais completa, não é verdade, com a experiência que tenho. Se tiver tempo ainda faço isso. Ficamos à espera. O último exemplar do livro que tenho tem uma dedicatória para o meu sobrinho neto, Henrique, e para que ele um dia, quando case, saiba tratar dos seus filhos, não é? É importante. Pronto, entretanto, teve conhecimento da existência do Centro de Estudos de Psicologia, o CEP, instalado na Procuradoria das Missões, junto ao Colégio São João de Brito. O CEP pertencia aos sacerdotes, não é? Alguns são dos jesuítas, que trouxeram de Espanha a ideia do primeira faculdade de psicologia. É a base de nascimento da psicologia. Aí, como eu já tinha experiência, e uma senhora que pertencia à ordem feminina dos jesuítas, tratava de mais adultos, e outra até de crianças, mas também recebia adultos. Eu vi para cima de 2.000 crianças. É um voluntariado, não é que não foi proibido pelo meu marido, e o lucro foi para as missões. E aí eu saltei para o primeiro curso do ISPA também. Foi criado em 1963. Exatamente, 63. Certíssimo. Fiz o ISPA todo como aluna e professora. Tenho 2 cartões iguais, em um sou aluna e no outro sou professora. Mas fiz todo. Fiz uma tese final que me agradou imenso sobre orientação educacional, teoria e prática. Peguei numa série de processos que tinha, não é, que se calcula eram muitos, não é, eu não sei exatamente, mas foram muitos casos, e que eu escolhi e trabalhei esse livro, que considero precoce em relação às técnicas pedagógicas utilizadas atualmente ainda em Portugal, mas que serviram bastante para depois me ajudar a continuar. Mas eu nunca parei de trabalhar e ver crianças. Fui professora de escolas de enfermagem, terminando na escola importante de administração e ensino. Ensinei psicologia e ensinei pedagogia, porque em determinada altura da minha vida eu fazia psicologia, via o que era preciso e, portanto, tinha que saber a alguém aplicar aquilo que era necessário. Portanto, entrei na pedagogia também com muito interesse, muito interesse. Eu no Pedro Nunes fiz imensas coisas. Este doutor Marcelo, que faz as conferências, não é? O Paulo de Carvalho e outros que eu não me lembro o nome já, não é? Há um outro cantor também, mas eu não me lembro do nome. Mas o Paulo de Carvalho eu ainda me lembro muito bem. Eram meninos aí do 5º ano, ou seja, ao 9º atual. Tinham imensa graça. Eu organizei turmas equiparadas em nível intelectual, de forma a os mais fracos serem ajudados pelos outros mais inteligentes. Eu experimentei pedagogia de grupo, realmente ao Dr. Rómulo de Carvalho, que era um poeta maravilhoso,
e um homem muito sério, fugidio, mas que aderiu perfeitamente. Entregou umas estagiárias que lhe tinham sido destinadas para a pedagogia de grupo. E, de facto, lembro-me de um facto curioso. Há um estagiário que entra nessa experiência da pedagogia de grupo que eu estava a orientar com as outras meninas que trabalharam imenso, as estagiárias, professoras. Porque, de facto, não era isso. Nessa altura, sou ouvida por um professor de mecânica, um engenheiro Tovar de Lemos, que se interessou, tinha 2 filhos, uma menina e um rapaz, que é hoje um sacerdote jesuíta, Tovar de Lemos, e interessou-se e veio ter comigo. Eu gostava de experimentar pedagogia de grupo. Apoiou e foi professora de Psicologia na Escola de Enfermagem de Alcoitão e na Escola de Ocupação Terapêutica. De 1969 a 1971, teve de deixar de trabalhar no Gabinete de Estudos e Planeamento e Organização Empresarial, onde tinha começado em 1969 para a seleção de pessoal para empresas. Exato. Teve de abandonar a Escola de Educadoras de Infância, fundada por Maria Ulrich, onde lecionou Psicologia Genética e onde recolheu uma coleção de desenhos dos alunos que foram ornamentar um livro que escreveu com o título A Vida do Meu Filho. Exato. Em 1973, depois de sair do Liceu Pedro Nunes, aceitou trabalhar na empresa metalúrgica Duarte Ferreira, onde inaugurou e chefiou um departamento de Psicologia e Relações Humanas. Exato. Foi uma experiência muito rica, como disse. Muito rica. Isso é um dos administradores delegados de lá, que vem ao Pedro Nunes para falar comigo sobre 2 filhos que tinha no Pedro Nunes. E eu abri os processos, não é, da observação que tinha feito dos miúdos, e conversei com ele sobre as várias características que eles tinham, não tinham problema nenhum, eram 2 belíssimos alunos, não é? Características que manifestaram, etc. E ele dizia, eu preciso ser dentro da empresa. Então está bem, olha, eu nunca trabalhei em empresa, mas vamos experimentar. E foi uma experiência curiosa. E disse, olha, eu não recebo nada de janeiro, vou estar aqui uns meses, vou ver o que é uma empresa, porque eu nunca entrei numa empresa. E adorei, porque depois organizei o departamento, tinha reuniões com os vários diretores, reconciliava departamentos e diretores que estavam, não é, desfasados. Em 1977 e 1989 terminou a sua atividade profissional na manutenção militar, onde trabalhou como técnica superior de gestão de recursos humanos até atingir a reforma. Porque o 25 de Abril, marido militar, não é, e doente, muito sensível, não é, começou a ser interrogado e começa a haver problemas, e eu tive problemas, não por mim, mas pelo ambiente, na metalúrgica Duarte Ferreira, pedi a exoneração. Mas fui convidada, tinha feito vários cursos pós-graduação. Tinha feito um curso já na Universidade Nova, que teve muito interesse, e tinha feito outro na Faculdade de Letras, e esse foi sobre criatividade. Mandei vir dos Estados Unidos da América um teste de criatividade, traduzi, apliquei e concluí. E alguém citou o meu nome porque estava aberta uma sociedade portuguesa de criatividade. E o diretor, que era um militar, não é? Sabendo que eu estava sem emprego, convidou-me para ir para a manutenção militar, que é de onde ele era diretor. E eu vou parar à instituição militar, não é? Onde estive vários anos, também com um trabalho muito interessante. Aí fui chamada Técnica Superior de Gestão de Recursos Humanos. Fiquei aderente ao pavilhão que tratava de todo o pessoal.
unifiquei carreiras masculinas e femininas, não é? Pus as mulheres cozinheiras a ganhar tanto como os cozinheiros, porque eles ganhavam mais, etc., não é? Houve uns movimentos nessa altura, as enfermeiras não podiam casar porque não podiam fazer noites, não é? Também participei nisso e passaram a casar, e eram as professoras primárias que tinham que casar com um homem que ganhasse X e tivesse uma determinada cultura, pois também conseguimos dominar isso. Era uma organização religiosa de que eu já não me lembro o nome, não é? Mas lembro-me de fazer isso tudo. Portanto, na manutenção militar, unifiquei, não é? Todas as profissões que eram equivalentes aos pavilhões, institutos todos que eles tinham, não é? Tinham os laboratórios, os fardamentos, toda essa parte militar. Também gostei muitíssimo do trabalho que foi feito. Aí atingi os 70 anos, não parei, passei a trabalhar com recibos verdes, é claro. Aí já estava livre. E foi um trabalho, de facto, o resto intenso. Sim, senhora. Então, títulos e funções. Professora psicopedagógica no Hospital Júlio de Março, chefe do Departamento de Psicologia e Relações Humanas na Metalurgia Duarte Ferreira, técnica superior de Gestão de Recursos Humanos na Manutenção Militar, professora de Psicologia nas várias escolas que frequentou, membro da Faculdade Portuguesa de Psicologia, membro da Faculdade Portuguesa de Neurologia e Psiquiatria, secção de Psiquiatria Social, membro da Faculdade Internacional de Orientação Escolar e Profissional, presidente da Mesa da Assembleia da Sociedade Portuguesa de Criatividade. Participou em vários congressos. Muitos. Escreveu vários artigos para jornais, revistas. Como é que aparece? O Sorotimismo Internacional é uma ONG ao serviço das mulheres. Exato. Quer-nos falar um pouco? Muito, muito. Isso é para mim a cereja em cima do bolo. É assim que se diz, não é? Sim, sim. Foi qualquer coisa que eu adorei. Como é que conheceu este movimento? Quando o meu marido adoece em 81 e é internado. E fica internado até ao fim da vida em 2003. Tinha um vazio, absolutamente. E vi um dia no jornal que os rotários iam abrir uma secção feminina. Eu liguei ao médico que sabia que era rotário. Isto assim, diz-me onde é, o que é que hei de fazer? E eu disse, o médico chamava-se Wolfgang Gruner. Olha, atenda, espera um bocadinho, que a minha mulher vai telefonar-lhe. Está bem. Eu esperei uns dias e recebo o telefone da Maria José Gruner. Eu vou-lhe explicar o que é. É um clube de mulheres profissionais. Nós já temos 8 ou 9 pessoas, umas que são do Estoril, não é? Havia várias estrangeiras e não há dúvida que você vai ver, não é, que vai gostar. Ótimo, leve-me a uma reunião. Fui à primeira reunião, não é? Tomei contacto com os objetivos e fiquei deslumbrada, fiquei interessadíssima, não é? Comecei a entrar em cheio, já estavam a fazer reuniões. Como eu conhecia muita gente, muitas mães das crianças que me passaram pelas mãos, não é? Foi facílimo passar das 8, 9 que tinham, não é? Para as 18 que eram precisas para formar o clube. Que entrei em outubro e em maio tínhamos um número certo para formar o clube. O clube foi formado por uma alemã, porque é uma estrangeira, não é, sorotimista, que estava no Estoril e que dinamizou para se formar o primeiro clube em Portugal. E o clube é preparado imediatamente com as 18, não é, que já tínhamos, parece que depois entraram mais 2, fazia 20, e recebemos então
a comissão de chefes da Federação que venham da Europa. Não me lembro, era uma, parece que havia uma norueguesa também no grupo. Não. Como é que se chamava o clube? O clube chamava-se Sora Otimista. Soror, irmãs, amigas com amizade de irmãs. O sorotimismo, otimismo, seriam profissionais ótimas, as melhores profissionais. E então a história do início, não é? Em Oakland, na Califórnia, não? 18 mulheres vão ocupar os cargos deixados vazios pelos maridos que foram para a guerra. E elas trabalham de tal maneira bem, sentem-se seguras, confiantes e resolvem não sair dos cargos. Têm conhecimento da organização dos rotários, adotam todo o esquema orgânico, não é, que eles têm, que ainda hoje têm, e o clube está vivo desde 1921 que isto se passa, até hoje, tem quase 100 anos. Eu fiquei encantada, não é, com o aspecto que me aparecia pela frente, quer dizer, a ocupação que afinal compensa a mulher, não é? Não tive filhos, mas todas as crianças que me passaram pelas mãos, eu tratei-os como meus filhos, e alguns pais de filhos já me trouxeram os filhos e consideram-me e estimam-me. Portanto, é uma maternidade totalmente realizada. Não tem a mais pequena falha. E afinal, como profissional, eu iria ter um campo também que é riquíssimo e em que eu lutei na manutenção militar com as mulheres, a pô-las equiparadas aos homens, mas vocês pensem que têm que pôr de lado, não é? O faltar para ir ao cabeleireiro ou porque estão mal dispostas. A profissional tem que ter regras e tem que honrar o título, não é verdade? Porque senão não vale nada. E ao fazer isto, eu tive que explicar bem e elas perceberam, não é, que não podiam de maneira nenhuma ter o mesmo comportamento. E portanto, gostei imenso. Fui nomeada, eu e a Isabel Lopes, que era a mulher do Hernando Lopes, fomos as duas escolhidas pela Federação para sermos presidentes. Mas eu formei um conselho diretivo com outras que já lá estavam, antigas, a Rosa Maria, a Maria José e uma outra, e isto passa-se em outubro, portanto, depois, um ano depois de eu ter entrado, que foi, em maio estava pronto e em outubro fomos oficializados no Hotel Ritz. E só em janeiro é que se fez a eleição para a presidente. Aí eu fui eleita, com menos 1 ou 2 votos, mas fui eleita. Gostei imenso. Trabalhei e apliquei nos primeiros tempos todos o que é formar um grupo. Sociologicamente eu sabia como eram todas as técnicas e a parte psicológica das relações humanas. E, portanto, escrevi muito sobre isso. Portanto, o sorotimismo é isso que eu guardei já. É uma organização não governamental com estatuto consultivo nas Nações Unidas, na Unesco, na FAO, Conselho da Europa, membro do Lobby Europeu de Bruxelas. Defende e conserva uma posição neutra em relação a religiões, política partidária e teorias feministas. Exato. Cultiva e mantém atualizada toda a sua organização com apoio regular de programas e estratégias nas áreas da saúde, educação, ambiente, relações internacionais,
e intervenção social e economia. Estas áreas são trabalhadas por todos os clubes, são enviados relatórios anuais à Federação. Relatórios rigorosos, porque é a mulher cidadã. A mulher que conhece tudo aquilo que se está a passar no seu país. É a mulher jovem, é a mulher mãe, é a mulher esposa, mas é a mulher profissional e cidadã. É extremamente importante. Tem uns objetivos que interessam imenso, não é? E é claro, nós fomos... E tem um movimento muito curioso. Cada clube cria outros clubes. Tem uma secção que trata de estatutos, trata de finanças e trata de criar novos clubes. Depois tem uma madrinha, não é? Tudo está. A orgânica inicial mantém-se fiel e é extremamente importante. Adaptou-se agora a técnicas modernas, não é verdade? Está na internet, utiliza todos os meios modernos, não é? Acha que o sorotimismo tem estado vivo, ativo em Portugal? Vivo e vivo. A mulher portuguesa tem todas as características para ser uma excelente soror otimista. Uma excelente otimista. Ótimo. Por isto, mulheres ficaram em casa, tratando dos filhos, dos terrenos e talvez do país, como as da América, enquanto os homens viajaram nos navios por aí fora, não é? Eles, marinheiros, criaram as suas famílias, mas foram-se embora. E elas as ficaram. As nossas mulheres são tão boas ou melhores do que as da América. São mulheres com coragem, são mulheres heroicas, não é? E as sorotimistas foram ao encontro, e muito bem, desse aspecto da mulher, que pode ser uma profissional tão boa ou melhor, não é? Não diminui os homens, mas dentro da diversidade, não é, que nos separa, há algo que é compatível, há algo que é equilibrado e justo, não é, de todos nós. E que diria a futuros membros? Olha, eu não fiz nada de especial. Como digo, era técnica, portanto não tinha que fazer nada de especial. Mas há uma coisa que eu quero homenagear. É todas as presidentes que me seguiram. Porque eu fui só uma e estive 2 anos em exercício. É claro que estive sempre presente no clube. E ainda estou com esta idade, 94 anos. Eu não me convenço que os tenho, mas tenho mesmo, não é? Porque o bilhete de identidade diz isso tudo. Mas eu quero ler aqui os nomes de todas aquelas que são tão boas como eu e que seguiram exatamente aquilo que eu fiz. Rosa Maria Walter, Isabel Rodrigues Lopes, Maria José Gruner, Ana Freire, Ana Esquivel, Maria Amélia Luzes, Maria Luísa Ramires, uma afilhada, Almerinda Garcia, Margarida Auer, Rosário, Patrícia, Lénia, a querida, Heidi Gruner, a jovem filha da Maria José Gruner, e é a primeira filha, tendo lá a mãe, está a fazer uma presidência, fez uma presidência muito boa, com muito trabalhinho, médica, cheia de trabalho, 2 filhos, mas ela cumpriu tudo. E vai entrar uma jovem de muito valor, Beatriz, não me lembro do teu apelido. Eu desejo a todas a homenagem e aprecio o trabalho que fizeram, a ajuda que me deram.
E espero que continuem, tal como eu, a lutar pelo sorotinismo, pela mulher portuguesa, de todas nós, afinal. Não posso dizer o nome de outras que estão noutros clubes, todos, porque são tantas, mas a nossa união vai ter também uma que vai honrar-nos. Portanto, eu espero que ela continue. Maria Teresa Carrilho, pois é. O sorotimismo está implantado em Portugal, do norte a sul. Lembro-me do Porto, Caldas da Rainha, Évora, Lisboa, tem 3 clubes já. Um deles é formado por meninas de Odivelas, só. Até agora, claro, irá ter outros. Estoril Cascais, e vai haver um agora no Algarve. Tavira. E o sorotimismo vai continuar. E eu estou satisfeita e feliz que assim seja. Não vou durar para sempre, portanto, não é? Mas ele já não vai desaparecer. E como digo, a mulher portuguesa adaptou-se perfeitamente bem. 2 das nossas já foram distinguidas. Portugal foi escolhido. Uma escolhida para a administração máxima, a direção internacional. Uma jovem jurista condecorada já aqui na nossa terra, reconhecido o seu valor. E a outra, a Mariana Abrantes, também importantíssima dentro da economia. E eu sinto-me realizada totalmente e satisfeita com isto tudo, não é? E o que é que lhe dá mais prazer nesta fase da vida? Viver calmamente e serenamente. Ainda vou às reuniões enquanto puder. Ainda não parei de trabalhar. E como viu, à entrada, tinha uma mãe e um pai aflitos, não é? Com uma filha, não é? Que estão aí para não sei para onde, estão do outro lado, não é? Em Palmela, não sei o quê. Que a menina queria ir fazer um fim de semana fora e o pai dizia que sim e a mãe dizia que não, e tive que decidir e mandar a menina fazer o fim de semana. Portanto, ainda não parei de trabalhar. Adorei trabalhar toda a vida. Só não gosto de me cortar-me nas pensões agora. Isso é que eu não estou a gostar nada neste momento. Não gosta. Eu estava sozinha em casa e por isso é que eu resolvi, de família, tenho 2 sobrinhas, tenho uma cunhada, mulher do meu irmão, que já faleceu, 2 sobrinhas, que estimo muito, e tenho um sobrinho neto, que é, eu chamo-lhe o meu tutor, mas que é de facto um menino que eu adoro e que está a cuidar da sua tia, da sua avó, enfim. Desejo que tenha um bom futuro, não é? Aqui eu estou feliz da vida, como vê. E Tenho uns... o que a fez sair de sua casa? Olha, e vir aqui para as casas da cidade? Tinha muitas casas, tinha muitos... Eu tinha que andar imenso para me deslocar para cada casa, não é verdade? Para um sítio ou para o outro e tal, sozinha. Sozinha. Não quer dizer que eu falo muito ou preciso das pessoas à minha volta. Estou muito bem, não é sozinha, comigo própria. Mas cansava-me. Quer dizer, fiquei parada, fiquei encerrada dentro de memórias que nem sempre são agradáveis, sobretudo quando há doenças, não é? E aquela casa, eu sofri a doença do meu marido desde que casei, não é? Adorava, que era muito boa, foi desenhada por nós, portanto feita à medida, etc. Mas eu queria qualquer coisa diferente. Já conhecia as casas da cidade,
já tinha visto isto antes de abrir. Tem espaço, tem um ambiente belíssimo e continuo a ter as minhas plantas que adoro. Não pude trazer nem cão nem gato, que eu tive sempre, não é? Não me deixaram, mas tenho pássaros. E esses, como são livres, eu também sou livre de os alimentar. Ninguém podia ter os passarinhos, não é? Já me ameaçaram de os apanhar e fritar, mas não vai acontecer. Não vai acontecer. De maneira que estou satisfeita, realizada, aguardando, não é? Aquilo que Deus quiser. Agradeço-lhe mais uma vez a sua disponibilidade e bem-aja. Muito obrigada. Sou eu que agradeço a oportunidade de dizer aquilo que penso e sinto.